TV F7, a sua TV na internet. Este é o programa A Bíblia Desmente Igrejas, apresentado pelo pastor Dr. Marcos Pires. Estamos no Rio de Janeiro, online para o mundo inteiro. A tvf7.com está alcançando mais de 124 países, levando a verdade, o verdadeiro e genuíno Evangelho de Jesus Cristo. Dr. Marcos Pires, tvf7.com. Então, irmãos, no bloco anterior, nós estávamos mostrando aos irmãos que, ao contrário do que sempre nos foi dito, o nosso Deus, ele não é um Deus que se surpreenda jamais para ter que revogar o que quer que seja. Revogar só tem sentido em alguém que se surpreenda com uma situação nova. Mas o onisciente, é impossível para ele se surpreender. É uma das impossibilidades que o nosso Deus tem, é de ser surpreendido. Então, por jamais ele ser surpreendido pelo que quer que seja, é que o onisciente nunca se arrepende, apesar da letra da lei em alguns momentos dizer isso. Mas é a forma antropomórfica que a Bíblia tem, que Deus encontrou de conversar com meros homens. A única forma de Deus conversar com meros homens foi por meio de homens e usando linguagens inteligíveis por homens. Então a letra, por causa disso, a letra ela é forçada muitas vezes a cometer esses equívocos para que haja diálogo entre Deus e os homens. E é por isso que eu também digo bastante, mostro aqui nesta obra, que a Bíblia, ela não é inerrante na letra, ela é inerrante na sua ideologia, ela é inerrante na mensagem que passa. A mensagem que a Bíblia passa, ela é firme, sem contradição, exaustiva, sem o menor erro na mensagem, na ideia que a mensagem passa, não na letra. Não na letra. A letra, ela está repleta de erros. A letra, ela não só engana, como a letra mata. É diferente da palavra. A palavra, ela tem o Espírito de Deus para trazer a verdade sobre ela. E é por isso que a enganosa letra nos diz coisas tais como que Deus se arrepende. Mas ao onisciente é impossível isso para ele, se arrepender e voltar atrás. E o onisciente, ele deu o domínio da terra a quem nascido de mulher e nunca revogou isso. Satanás nunca teve esse domínio. Esse domínio nunca saiu das mãos de quem nascido de mulher. E é isso que toda a Bíblia vai nos dizer. Eu vou ler com os irmãos alguns textos para mostrar como que a Bíblia nos diz isso o tempo todo. Aqui em João, no capítulo 10, a palavra nos diz assim, Jesus dizendo, na verdade vos digo, João 10, versículos 1 e 2. Na verdade vos digo, que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Jesus estava dizendo aqui sobre o curral das ovelhas, que é o mundo. Estava dizendo sobre as ovelhas, que são os nascidos de mulher, que o Pai colocou aqui. Estava dizendo sobre o pastor, que ele diz que é ele. Aqueles que nascidos de mulher aceitarem a palavra dele,
tornam suas ovelhas e vão conhecer a voz dele. E ele diz que este entra pela porta. A porta é o ventre de mulher. É a forma do homem entrar regularmente neste mundo para, cumprindo o que o Pai tinha dito no Éden, esse então se tornar dominador da criação. Mas ele diz que existe um outro, que não entra pela porta, mas sobe por outra parte e que é ladrão e salteador. Satanás nunca nasceu de mulher. Por isso é que o Pai fez Cristo nascer pelo ventre de mulher, para ele poder ser justo e justificador. Cumprindo a lei, viria um nascido do ventre de mulher e, portanto, com conhecimento do domínio que Deus deu a quem nascido de mulher desde o Éden, para que lavrasse e guardasse o seu Éden, então alguém com conhecimento disso viesse e cumprisse essa palavra do Pai. É exatamente isso que Jesus está fazendo ali naquele barco e mostrando isso para aqueles discípulos. Olhe, lavre e guarde o seu Éden. Cumpram, creiam na palavra que o Pai deu, creiam na capacidade que vocês têm de serem dominadores da criação que o Pai entregou nas mãos de vocês, para que só assim o reino do Pai possa ser implantado, o reino que ele tinha acabado de ensinar do outro lado em Cafarnaum. E para isso, vocês têm que se apossar da palavra, crer na palavra e manejando a palavra, então, vocês têm que dar ordens para o domínio que o Pai entregou a vocês. Sejam senhores, sejam dominadores, sujeitai a criação que o Pai entregou nas mãos de vocês. É isso que a palavra está nos dizendo aqui. A palavra vai nos dizer mais. Lá no livro de Salmos, a palavra nos diz assim, no Salmo 8, a partir do versículo 5. A palavra vai nos dizer assim: contudo, falando do homem, contudo pouco menor o fizeste do que, aqui na minha tradução diz, os anjos, o que é uma aberração. Inclusive, é uma aberração que não há a menor dúvida disso. A qualquer consulta que qualquer irmão fizer sobre essa palavra anjo, ninguém vai dizer o contrário, que o que está no original é Elohim, um Deus plural. É a mesma palavra Elohim que vai aparecer lá em Gênesis 1, dizendo que criou o homem e criou todas as coisas. Aqui, conscientemente, por uma questão secular, de que os homens foram levados à angiolatria, a igreja, logo após os primórdios da igreja primitiva, a igreja começa a adorar anjos, por achar que os homens estavam abaixo dos anjos, então começam a adorar anjos. Então os homens não se conformam da palavra dizer que o homem, que pouco menor fizeste o homem, pouco menor do que Deus, ou seja, acima dos anjos. Então, mesmo o texto dizendo que o homem só estava abaixo de Elohim, os homens conscientemente botam anjos. Botaram os homens abaixo dos anjos na força, adulterando a palavra de Deus. E eu digo isso, qualquer consulta que qualquer um dos irmãos fizer, vão sempre encontrar que no original, que eles estão grafando como anjos, está Elohim. Isso não há discussão, não há dúvida sobre isso. É adulteração da palavra de Deus consciente por homens para poderem só assim adaptarem o seu pensamento e sobrepô-lo à palavra de Deus. Então o texto diz sobre o homem: contudo pouco menor o fizeste do que Elohim, e de glória e de honra o coroaste. Ou seja, deste-lhe domínio, dizendo o que Deus fez com aquele que nascido de mulher. E diz mais: fazes com que ele, o homem, tenha domínio sobre as obras das tuas mãos. Tudo puseste debaixo dos seus pés. Todas as ovelhas e bois, assim como os animais do campo, as aves dos céus, e os peixes do mar, e tudo que
passa pelas veredas dos mares. Ou seja, a palavra está nos dizendo que o domínio de tudo Deus deu ao homem. Lá em João 8, Cristo continua afirmando isso. Salmo 116, versículo 15, expressamente a palavra de Deus, a palavra da verdade, volta a dizer: os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele aos filhos dos homens. Ou seja, só tem direito à criação, e temos muitos outros textos bíblicos mostrando isso. Mas com todos esses textos bíblicos expressos, com tudo isso, os homens, eles, conforme viram, adulteram a palavra, eles fazem qualquer coisa para manter a ideologia deles acima da palavra de Deus. E passaram a ensinar nas igrejas que Satanás é o príncipe deste mundo, que Satanás é o herdeiro de Adão, que Satanás está com o domínio da terra. E é por isso que essas coisas todas acontecem. E pior, que aí passam a não dizer coisa com coisa. Porque ao mesmo tempo que os homens ensinam essas coisas todas, e quando eu digo homens, são homens ilustres, homens doutos, que todos os ouvintes podem conferir e ver o quilate dos homens que sempre falaram isso na história de toda a humanidade, continuam dizendo. Homens reverenciados pelo mundo todo, e continuam dizendo. E eles dizem essas coisas todas. Ao mesmo tempo que eles dizem essas coisas todas, eles dizem que, mas Deus está no controle de tudo. Aí, conforme diz o povo, costuma dizer, vira samba do crioulo doido. Essa que é a verdade. É uma expressão popular, mas é verdade. Porque é dizer que Satanás é o príncipe deste mundo, que Satanás é o herdeiro de Adão e com isso ele assumiu toda a criação, que o mundo jaz no maligno e está entregue a Satanás e que por isso a igreja, o povo de Deus, não tem parte neste mundo, não tem como ser vitorioso neste mundo, tendo que esperar o porvir para ser herdeiro de uma vida melhor só no porvir. Aqui não. Então quem é que vai implantar o reino de Deus aqui? O texto todo que nós estamos lendo está mostrando o contrário. E depois de dizer isso tudo, eles dizem, mas Deus está no controle de tudo. Como? Como? E a palavra está nos mostrando que quem está no controle de tudo é a palavra. Quem está no controle de tudo é a palavra e o coração do homem. A palavra agindo segundo o coração do homem, quer num sentido, quer no outro. Por isso que a palavra é uma espada de dois fios antagônicos, de bênção e de maldição, de vida e de morte. Vai depender daquilo que o coração do homem optar por fazer, sabendo que ele opte por fazer aquilo que queira. A palavra tem prescrição para aquilo que ele optar por fazer e a palavra vai incidir sobre a opção dele. Ele é livre nas escolhas, mas escravo das decisões. O homem, ele tem o livre-arbítrio de fazer o que queira na sua vida, mas a palavra o está vigiando, a palavra o está cercando e a palavra tem consequências prontas e prescritas nela para cada opção do homem. O homem é livre para escolher, mas uma vez feita a escolha, a consequência já está prevista, é na palavra. Da consequência ele não escapa. Então, é isso tudo que Cristo está nos mostrando quando ele mostra que o domínio continua com o homem e aquele homem que crer na palavra, praticar a palavra e acreditar na palavra e exercer o domínio sobre o seu Éden, ele continua como grandes homens por todo o Antigo Testamento, sob uma aliança inferior, nos diz e repete a palavra o tempo todo, homens pecadores sob uma aliança inferior, que era a aliança da lei. Eles fizeram o universo parar, conforme diz que Josué fez o sol parar,
homens que fizeram o mar se abrir, homens que sempre, e volto a dizer, sob uma aliança inferior à atual, homens que, conforme Hebreus 11 vai nos mostrar, que necessitavam da igreja para se aperfeiçoar, mas que mesmo numa aliança inferior, e homens pecadores, como todos os homens são, nem por isso eles deixaram de dominar a natureza do Pai, quando assim eles usaram da palavra do Pai. Moisés nada mais faz do que isso. Ele, usando a palavra do Pai, ele não só dominou os exércitos de Faraó, como ele dominou toda a natureza ali, fazendo com que toda a natureza se revolucionasse como um portador da palavra do Pai. E é isso que Cristo está ensinando ainda na travessia para Gadara aos seus discípulos. Ele está ensinando aqueles discípulos a confiarem na palavra, a saberem que Deus não tomou o domínio dado ao homem, que o domínio continua com o homem e que o homem, usando da palavra do Pai, ele domina. Ele domina céus e terra, porque é o Pai com a palavra dele, é o Pai que tem interesse em ver a palavra dele cumprida. E é isso que Cristo já está ensinando a eles, ainda antes de aportarem em Gadara. E no próximo bloco, então, nós continuaremos. Muito bem. Ainda não chegamos em Gadara. Ainda não chegamos no... TV F7, a sua TV na internet.